Boa tarde, meu povo lindo. Estamos iniciando e terminando ao mesmo tempo a quinta semana, aula referente ao dia 2 de junho. Embora hoje seja dia 4, a gente teve uma troca no horário. A aula que deveria ter sido dada dia 2 de junho está sendo dada hoje. Vocês são a turma do terceiro ano do novo ensino médio e a disciplina é de arte. A gente vai começar corrigindo a tarefa de casa. Antes de começar a tarefa de casa, vou chamar a atenção de vocês. Tem uma moça aqui mordendo minha mão, me chamando minha atenção. Preste atenção, façam as contas comigo. Nós estamos na quinta semana, certo? Sim, quinta semana. São 5 semanas, são 5 aulas, são 5 atividades. Semana que vem vai ser a sexta semana, eu vou passar mais uma atividade, 6 atividades. Vocês fizeram atividade impressa, foram pegar na escola e devolveram, devem ter devolvido, dia 31, segunda-feira. Então, são 7 atividades. Se são 7 atividades, o bimestre está acabando, só falta mais uma aula, que é a sexta, que eu já falei. Então, a gente vai ter 7 atividades, cada uma valendo um ponto. Então, são 7 pontos, só de atividade. Esses 3 que faltam, a gente vai fazer um simulado na 7ª semana. Tá? Valendo 3, para fechar o 10. Qual é o problema? Que deveria ser uma solução, mas é um problema. De 7 atividades, eu tenho um aluno que não faz as atividades, assistem às aulas, mas não fazem a atividade. Então, perde 7 pontos. Ok? Qual é o outro problema? Eu tenho alunos que respondem a atividade de qualquer jeito, ou pela metade. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que aconteceu numa turma. Eu passo 2 questões. O aluno manda foto só de uma questão. Eu não sei se ele fez a outra ou não. Eu só sei o que eu recebi. Eu recebi uma questão. Então, ao invés de ele ganhar um ponto, como eram 2 questões, ele só respondeu uma, ele vai ganhar meio ponto. Então, ele vai iludido achando que tem 7. Na verdade, ele só tem 6,5. Isso porque eu nem olhei as outras. Eu estou tirando pela última, tá? Então, cuidado. Se é uma questão, tem que tirar a foto da questão toda. Se são 2 questões, se cabe na mesma foto, beleza. Se não cabe, mande 2 fotos. Então, tenha cuidado para mandar a atividade completa. Porque senão não vai valer um ponto, vai valer menos do que um ponto. Vai depender se você fez ou não a atividade completa. Outro detalhe, não é mandar por mandar, tá? Eu perguntei, por incrível que pareça, nesse mesmo menino, quais eram os instrumentos que eram utilizados para tocar chorinho, que é um gênero musical que a gente está estudando. O primeiro gênero tipicamente brasileiro é o chorinho. O menino escreveu um parágrafo lindo. Lá vou eu na aula ler o parágrafo dele para corrigir a atividade. Lindo, falava tudo de chorinho, menos as 3 coisas que eu estava... A pergunta que eu estava falando. Quais são os instrumentos? Ele respondeu muita coisa, mas ele não me respondeu quais eram os instrumentos. Ele poderia ter escrito errado, uma guitarra. Estaria errado. Mas ele tinha respondido, então eu consideraria. Mas ele não colocou, em momento algum da resposta dele, do belíssimo parágrafo dele, ele colocou nenhum nome de instrumento musical, que era o que a pergunta pedia. Então, nesse caso, nem o meio ponto eu dei a ele. Ele zerou a questão. Ele ficou sem ponto dessa atividade. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Para vocês tomarem cuidado, quando forem mandar as atividades, quem ainda não mandou, primeiro, mande. E segundo, mande a atividade completa. E terceiro, cuidado para não responder besteira achando que é só mandar por mandar. Eu tive um aluno mala, que aluno é mala, sabe? A gente vai aprendendo aos poucos as malandrices dele. Ele mandou todas as atividades. Quando eu fui olhar, que eu olho, corrijo, abro, acho que eu já fiz isso com a de Ricardo uma vez aqui, eu olho o que é que está escrito. Ele mandou a mesma foto, não sei quantas atividades eram, mas vamos dizer que eram 5 atividades. Ele mandou a mesma foto nas 5 atividades, achando que era só mandar para você, ele mandou, dou o ponto. Não. Eu abro e olho se realmente você corrigiu ou não, se aquela atividade que você mandou é a atividade que eu pedi, passei, tá? Então, tenha cuidado com isso, porque senão, ao invés de ganhar 7 pontos, você vai perder 7 pontos. Correção da tarefa de casa é sobre essa imagem, que está lá no livro, não me lembro a página. No exercício, eu coloquei... eu tenho que abrir, né, no caso, o Google Forms para olhar a resposta de vocês. Espera aí, que eu vou fazer isso agora.
Deixa eu fechar aqui a apresentação. Espera aí. Abrir o Google Forms para ver as respostas de vocês. Tá abrindo. Tinha a imagem e era para vocês, Daiane chegou. Eu estava em dúvida se era dessa turma que tinha uma Daiane que participava. Deixa eu ver que era. Tinha essa imagem, né? Que é aquela imagem que eu mostrei para vocês agorinha, e pediam para vocês darem respostas, está rodando aqui, darem respostas a partir da imagem. Pronto, essa daqui, tá? No livro tinha essa imagem que está aqui no slide, né? Tinha são várias notas, tá? E aí eu pedi, coloquei, para ficar mais fácil a visualização, eu coloquei só essa, embora vocês tenham um livro. Vamos ver, só 6 alunos responderam. Que são aqui, ó, Pedro, Ágata, Vitória, Ricardo, Luiz e Daiane. O que é que você vê nas imagens desta página? Oh, meu Deus. O que é que você vê nas imagens desta página e da abertura? Descreva. Veja uma nota de um cruzeiro do Banco Central, dinheiro do Banco Central, o valor de um cruzeiro, dinheiro, que é uma cédula, cédulas, nota de cruzeiro e notas de dinheiro. Graças a Deus, todo mundo entendeu que aquilo era dinheiro, ou mais conhecido como cédula. Qual foi o material utilizado pelo artista na composição dessa obra? É usado em alguma situação cotidiana? Qual? Foi usado papel, é usado no cotidiano, que são as notas. Um papel chamado cédula, papel, dinheiro, material usado pela sociedade para comprar. Vocês só não prestaram atenção que não, ele usou o dinheiro, a cédula, mas ele usou também um carimbo, tá? O que a contribuição dele, que vai modificar a cédula, no caso, é o carimbo, ok? Faltaram colocar aqui. Em sua opinião, por que o artista escolheu este material para compor a obra? Por ser mais figurativo, porque é um material próprio, tem um histórico de ano que foi lançada, porque talvez chamasse mais atenção, porque esse material chama mais atenção das pessoas, porque só dava certo com esse material, e aí vem a resposta mais do que perfeita, porque alcançaria uma grande parte da sociedade. A visão dele foi a questão da circulação. Você consegue observar alguma intervenção nas células, porque está escrito, Banco Central do Brasil não é intervenção, já existia. Consigo não, está embaçado, são as conversas. Sim, está escrito quem matou Herzog. Perfeito, foi o que ele colocou lá. A intervenção, que veja o nome que ele escreveu, quem matou Herzog, quem matou Herzog. Então, justamente, essa é a intervenção dele, essa é a contribuição, é a arte que ele fez, foi pegar um carimbo, como eu disse, e carimbar as notas com essa frase, quem matou Herzog. E essa frase, ela é utilizada hoje em referência, vocês já ouviram uma frase muito parecida, com certeza, que é a história de quem matou Marielle, tá? Foi utilizada justamente em referência a essa situação aqui. Para você, a obra apresentada é uma arte, benza que Deus, é todo mundo sim, 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 sim. É opinião, tá? Qual é a possível reação das pessoas ao se deparar com esta obra? É uma pintura, fica surpreendida por estar exposta como obra e não como uma nota de valor, chama atenção, modo de fazer arte, reação das pessoas é de questionamento, eu questionaria como obra de arte, né? Desde quando você é obra de arte? Ficariam impressionadas e ficariam assustadas achando que tem um assassino sendo procurado. Beleza. Próxima questão. De que forma as obras de arte podem atingir o maior número possível de pessoas? O dinheiro é uma forma de atingir o maior número de pessoas, porque está circulando, foi essa a ideia. Sendo expostas em museus, teatros com acesso ao público, sendo de graça, e aí eu fico a me perguntar, mesmo que seja de graça, nós teríamos acesso? Eu acredito que não, porque a gente não mora nas grandes cidades, que são os locais que existem
museus e teatros. Então, não atingiria um grande número possível por isso. Ficaria restrito àquelas pessoas daquela área, daquela cidade. Se a obra for criativa, pode alcançar muitas pessoas, só o fato dela ser criativa vai alcançar muitas pessoas. De todas as formas, tipo nas músicas, nos museus, no teatro, todos os tipos de obra, circulando por meio da sociedade em geral, como, por exemplo, em lojas, em casas, em cinemas e internet. Então, aqui vocês têm que refletir um pouco melhor a questão de atingir o maior número de pessoas, tá? Como é que eu, aqui do meu interior, vou ter acesso a uma obra de arte? Vocês têm que pensar nisso na hora de pensar em atingir o maior número de pessoas, tá? Como é que você, aí de Coronel, vai ter acesso a essa arte? De que forma a gente que mora no interior, de certa forma, consegue ter acesso a esse tipo de coisa, que geralmente é vinculada apenas nas grandes cidades, tá? Então, tem que pensar nesse sentido. Você acha que a arte está presente apenas em museus e galerias, ou ela pode estar em todo lugar? Aí a gente já descobriu, desde o primeiro dia de aula, que ela pode estar em qualquer lugar, porque tudo é arte, tudo em nossa volta é arte, em qualquer lugar a gente encontra arte, está presente em todos os lugares, por todo canto. A pessoa está na rua dançando, está ouvindo música, está assistindo TV, está desenhando. Então, a gente, graças a Deus, essa resposta aqui é unânime e está todo mundo correto. A gente pode encontrar arte em todo lugar, até na nossa casa, ok? Promover acesso à arte pode trazer algum benefício à sociedade? Graças a Deus, todo mundo colocou que sim. Qual o benefício? Porque através da arte a gente tem informação, através da arte a gente ganha conhecimento, através da arte a gente estabelece troca de energia, de sentimentos e sensações, através da arte a gente percebe críticas, se comunica, né, com a sociedade, a gente traz a atenção das pessoas, e a gente percebe uma diversidade cultural, que oferecerá oportunidade de emprego para outras áreas. Perfeito, perfeito. Vamos voltar para o nosso slide, tá? Com isso, a gente termina a correção da tarefa de casa. Como eu já disse a vocês, essa atividade primeira é a sua impressão em relação à obra de arte, tá? Algumas coisas vocês deram uma deslizada e outras acertaram em cheio. Vamos fazer a leitura do livro? Alguém quer ajudar na leitura? Não? Então, bora lá. A obra mostrada na página ao lado, que no caso é aquela página que a gente fez a atividade, é aquela imagem das cédulas, compõe a série Inserções em Circuitos Ideológicos, criada pelo artista brasileiro Cildo Meirelles, em 1970. Que foi continuamente reproduzida até 1976. A ideia remete ao conceito de ready-made, criado por Marcel Duchamp no início do século XX, que consiste na utilização e na modificação de objetos já prontos. Engraçado, a gente do primeiro ano está estudando essa história do ready-made. Você pega um objeto que já existe e você transforma ele, pondo a sua vivência, pondo as suas impressões, e aí você cria um objeto novo, uma obra de arte. Isso é chamado de ready-made. Ready vem de pronto, made significa feito. Então, algo que já existia, que já tinha feito, você utiliza aquele objeto para fazer a arte, que foi o que ele fez quando ele pegou a nota, a cédula, e aí ele criou essa obra de arte dele. Que não foi só essa cédula, ele usou outros objetos, depois a gente vai ver. No caso de inserções em circuitos ideológicos, o artista escolheu suportes de grande circulação social, como notas de dinheiro e garrafas de refrigerante, e fez modificações nesses objetos, inserindo informações que causassem questionamentos e reflexões na sociedade, e se apropriando de um circuito pré-existente. Então, a ideia dele era que as pessoas pegassem aquela obra de arte, aquele objeto que já existia, que você circulava no dia a dia, e jogar ali alguma informação que as pessoas, ao olhar aquilo, se questionariam o que é que está acontecendo. No em relação às cédulas, ele carimbou, olha aí o carimbo que eu disse a vocês, quando vocês falaram só do papel, vocês não perceberam que ele usou carimbo, né, para colocar as informações na nota.
Ele colocou esses carimbos, né, essas frases, quem matou Herzog, desenvolvendo-as à circulação com o objetivo de fazer passar de mão em mão esses questionamentos. A intenção do artista era fazer com que suas ideias e sua arte contestadora chegassem aos cidadãos brasileiros. Para isso, ele escolheu um sistema de circulação que não era o da arte, mas o do consumo. Aí, olha o motivo. Isso porque, na época em que a obra foi pensada, o Brasil vivia sob o regime ditatorial militar. Ou seja, você não podia questionar nada, você não podia falar o que pensava, porque senão você era morto, certo? Você era torturado. Era um governo de ditadura. Então, como é que ele ia questionar a morte de uma pessoa que era um jornalista? Quem é esse Herzog? Era um jornalista que ele se colocava contra esse regime de ditadura. Por causa de ir contra o governo, né, ele foi preso, torturado e assassinado. Na época, sua morte foi anunciada como um suicídio, só que até hoje, né, se sabe que não foi suicídio, mas infelizmente não sabe quem matou. Na verdade, matou para calar. E a gente, tantos anos depois, passa por uma situação semelhante com Marielle, né? Por isso a pergunta, quem matou Marielle? Porque, na verdade, Marielle era uma vereadora que questionava o governo, questionava as coisas que eram feitas, e aí, quem matou Marielle? Porque ela foi calada, também como ele, né? Ela foi assassinada. Então, ninguém podia. Hoje a gente pode ir para a televisão, hoje a gente pode ir para uma passeata na rua falar que o governo é ruim, o governo é isso, o governo é aquilo, mas naquela época você não podia fazer isso. Embora a coitada de Marielle também não pôde, né? Foi assassinada. E aí, mas hoje as coisas são mais liberais do que naquela época. Então ele não podia, ninguém podia questionar, cadê Herzog? Quem matou Herzog? E aí, por isso, ele utilizou essa forma de fazer com que as pessoas questionassem e buscassem saber a verdade, onde é que ele foi parar. Além das mensagens em notas, o artista do projeto Coca-Cola, porque tem o projeto Cédulas, que foi, as mensagens eram as notas de dinheiro, aí teve o projeto Coca-Cola, que ele pegou as garrafas, obviamente, de Coca-Cola, para colocar em circulação frases como Yankees go home, Yankees vão para casa. E which the place of the work of art, qual é o lugar da obra de arte? Colando adesivos, que eram muito parecidos com os adesivos da Coca-Cola, com a mesma tinta branca vitrificada no vidro dos produtos, que se confundiam com as informações do título. Então, ninguém percebia que ali existia essas perguntas que estavam questionando. As mensagens nas garrafas, produzidas por Cildo, buscam contestar a imagem do produto, considerado um dos símbolos do imperialismo estadunidense. Sobre seu trabalho, o artista afirma. Aí, na verdade, as inserções em circuitos ideológicos nasceram da necessidade de se criar um sistema de circulação, de troca de informações, que não dependesse de nenhum tipo de controle centralizado. Uma língua, um sistema que, na essência, se opusesse ao da imprensa, do rádio, da televisão, exemplos típicos de mídia que atingem, de fato, um público imenso, mas em cujo sistema de circulação está sempre presente um determinado controle e um determinado afunilamento da inserção. Quer dizer, neles a inserção é exercida por uma elite, que tem acesso aos níveis em que o sistema se desenvolve, sofisticação, tecnologia, envolvendo alta soma de dinheiro e poder. É como ele está dizendo aqui, que a única forma que existia na época de atingir toda uma população era através da imprensa, a mídia. Só que até a mídia era manipuladora. Ela punha no jornal, vamos dizer assim, a notícia que ela queria, do jeito que ela queria. Então, a única maneira que ele encontrou de dizer o que estava pensando, que ia contra o sistema na época, era utilizando essas inserções, esses circuitos ideológicos, tanto o dinheiro como aqui a garrafa. E aí é até um exemplo da garrafa, e aí vocês olhem que tem essas linhas, essas tinta branca, e ele colocou adesivos, que ao invés de ter as informações da Coca-Cola, tinha as informações que ele desejava. Vou passar um vídeo agora para encerrar, antes de mostrar a tarefa, que ele diz bem direitinho, explica bem direitinho sobre como é que funcionava e os motivos que ele utilizou. Espera aí. Deixa eu começar aqui.
Aí vem a propaganda. Quando eu puder pular a propaganda, começa. E roda, 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 mas já vai. Pronto. A Coca-Cola sempre foi um símbolo, né, do estilo de vida americano. E claro que por isso também ela vai aparecer na arte, em obras de artistas como Palozzi, Rauschenberg, Wolf Vostell, Mel Ramos e Andy Warhol. Agora imagina um artista que vivesse numa ditadura feroz e utilizasse nossa Coca-Cola aqui como um meio para colocar mensagens escondidas. Mensagens que passassem meio que desapercebidas pelos censores da ditadura. Você não precisa nem imaginar, porque foi exatamente isso que fez o artista brasileiro mais internacional, o Cildo Meireles. Dentro de uma série que o Cildo Meireles vai chamar Inserções em Circuitos Ideológicos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar objetos do cotidiano, banais mesmo, e inserir mensagens sobre a política brasileira e, em alguns casos, sobre o intervencionismo americano. E daí você pode me perguntar, Patrícia, mas isso não é handmade, aquilo que o Duchamp já fez há tanto tempo e tal. É claro que o Cildo Meireles foi influenciado por Duchamp, ele mesmo fala, mas a lógica do Cildo Meireles nessa série é totalmente inversa. O Duchamp, o que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, o urinol e insertava esse objeto do cotidiano nos meios tradicionais de circulação da arte, como os museus e as galerias. Já o Cildo Meireles, ele pega o objeto, faz uma intervenção nesse objeto e devolve o objeto para o sistema. Então, cria esse circuito. Ele descobre uma maneira de fazer circular o objeto artístico fora dos meios tradicionais. E também, super importante para a época, fora dos olhos da censura da ditadura. Pô, eu comecei a fazer trabalhos que tinham tem um discurso mais imediatamente, vamos dizer, político. Embora eu também sempre tive bronca de. Eu sempre tinha uma certa ojeriza a panfletarismo, a arte panfletária, tipo, vamos, vamos, venham, venham, entendeu? Então, sempre, mesmo quando tratava esse lado, assim, certas questões, e fazia trabalhos que tinham esse discurso político também, mas sempre eu estava interessado em algum aspecto estrutural mesmo, de linguagem, né? Para quem não viveu aquela época, a gente tinha um sistema bem mais sustentável que hoje. Quando a gente ia no supermercado, a primeira vez que você comprava uma Coca-Cola era mais cara porque você pagava pelo vidro. Na hora que você ia fazer uma nova compra, você levava aquelas garrafas vazias, eles te davam um ticket, então você pagava mais barato, porque aquela garrafinha, ela voltava para a fábrica, era higienizada e novamente ele recebia o refresco e voltava para o supermercado. Então essa circulação era super importante dentro da obra de arte pensada pelo Cildo Meireles. E o que ele fez? Ele pegava as garrafinhas, adesivava usando a mesma fonte, não do logotipo, mas das letras que estão de baixo, nas laterais da garrafinha, para que ela ficasse meio incógnita a mensagem. E colocava então mensagens como Yankees Go Home, porque, gente, é importante lembrar que os Estados Unidos, naquele momento, apoiaram o golpe de Estado, por isso que tinha essa mensagem na garrafinha. Ele também, às vezes, colocava como fazer um coquetel molotov, coisas assim mais, sabe, revolucionárias. Além do que, e agora vem aquela pegada moderna, utópica, colocava instruções para que as pessoas pudessem colocar suas opiniões. Ou seja, que eu, você, que encontrássemos aquela garrafinha, também pudéssemos formar parte da obra de arte. E essa era uma utopia que a gente já viu lá desde o Boys, que era uma utopia altamente moderna, né? Desse momento da arte, que todo mundo pudesse ser artista, qualquer pessoa da sociedade que tivesse essa intenção pudesse fazê-lo. Além do que, ele também vai contestar, vai
pensar ou brincar com o suporte que ele escolhe, quando na lateral ele coloca a seguinte frase: Which is the place of the work of art? Ou seja, qual é o lugar da obra de arte? Ele colocou essas mensagens em mais de 1.000 garrafas. E também eu acho bem legal, porque quando a garrafinha tá vazia, a gente quase não consegue ler a mensagem. E quando ela tá com refresco, né, com esse refresco que tem tudo a ver com o estilo de vida americano, é quando a gente consegue ler a mensagem. E aí eu deixo pra gente pensar uma frase do Cildo Meirelles, que é a seguinte: o container sempre traz consigo uma ideologia. Pra gente pensar quando a gente compra alguma coisa, né? Mas essa série das inserções não trata só do projeto Coca-Cola. Tem um outro projeto que eu acho muito legal também, que ele fez impressões. Primeiro serigrafou e depois carimbou em bilhetes, em cédulas de dinheiro de um cruzeiro, acho que era na época, eu vou colocar aqui para vocês verem. E ele, que ele colocou? Que frase ele colocou? Quem matou Herzog? Herzog era um jornalista que era conhecido como Vlado, que falava, né, lutava contra a ditadura e acabou morrendo, torturado nas mãos dessa mesma ditadura em 1975. E foi até esse ano que o Cildo Meirelles realizou essas inserções. Em paralelo, ele também estava fazendo grandes instalações, mas eu resolvi trazer para vocês as inserções porque eu acho que é uma arte sutil, sabe? É uma maneira de estar presente no momento que era muito complicado estar presente, né? Que era a ditadura. E ambas, tanto as instalações quanto as inserções, a gente pode categorizar dentro da arte como arte conceitual. Um grande amigo meu, que era compadre, era padrinho do meu filho mais novo, ele, em 1970, ele foi preso. Ficou um período preso. E ele um dia me contou essa história, há uns 10 anos, dizendo assim que na cela onde ele estava, de repente o vento levava um celofane vermelho, que era esse lacre de maço de cigarro, entrava tal, um palito de fósforo, uma coisa mínima entrava, e que ele pegava isso lá, ficava olhando, né? E falava, aí eu pensava, poxa, o que será que o Cildo, um desses colegas dele, faria com isso? Disse, né, quase nada, uma insignificância total. E isso me emocionou, porque eu comecei a ver a arte conceitual com outros olhos. Pensando bem, foi o movimento, talvez até hoje, o mais democrático de todos da história, porque ele não depende de chaminés, de fábricas de tintas, de pincéis, de telas, de chassi. O repertório dele não tem limite, né? A gramática dele não tem limite, quer dizer, você, cada momento, para cada nova ideia, você começa do zero, né? Você pode começar com qualquer material, em qualquer direção, usando qualquer procedimento mesmo. O Cildo Meirelles foi o segundo brasileiro a ganhar uma retrospectiva numa das catedrais da arte contemporânea mundial, que é a Tate Modern. O primeiro foi o Hélio Oiticica. E pense o seguinte, gente, esse é o programa 98 do nosso Top 100 Arte. É uma loucura, né? Nem eu imaginei que eu ia conseguir. Ah, mas estamos vencendo. E daí eu pensei que na próxima semana fazer uma coisa especial. Juntar o Arte Você Escolhe com o Top 100 Arte. É só para a gente ter uma noção bem clara, né? Bem prática da ideia que ele teve, dos motivos que ele teve na hora de confeccionar esse tipo de arte. E a gente percebe que ele é novo, né? Poucos anos atrás isso aconteceu, ele é brasileiro, mas vocês não têm noção dessa arte dele, como chamou a atenção do mundo. Tarefa de casa são 6 perguntinhas sobre essa obra de Cildo Meirelles. Essas 6 perguntinhas vão estar lá no Google Classroom, tá bom? Não precisa se preocupar em copiar agora. Detalhe, copiem no caderno, respondam no caderno, tirem foto e se não couber numa única foto, tirem 2, tirem 3, mas já sabem que tem que mandar a tarefa por completo. Deixa eu ver aqui a história do bate-papo, o bate-papo está aberto. Deixa eu colocar lista de presença, terceiro NEM. E aí vocês, se alguém tiver dúvida, tire sua dúvida. Se ninguém tiver dúvida,
É só assinar o nome na lista de frequência e estão liberados. A gente se vê na próxima semana. Cuidado que tem horário novo, viu? Joca postou agora há pouco. Tchauzinho, Daiane. Tchau. Tchau, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, Vitória. Tchau, gatona. Tchau, Ágata. Tchau. Quem tá faltando? Tá faltando mais alguém? Acho que não, né? Mas tá bom. Encerrando a gravação.